aí, gente, começa agora mais um episódio do seu podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, é claro, guiado pela lição da Escola Sabatina Jovem, contexto bíblico. O tema dessa temporada tá incrível, gente, parábolas, histórias que transformam, de fato, tem transformado nossa vida, nossa forma de enxergar o reino de Deus aqui neste mundo, como Ele quer que a gente viva, como Ele quer que a gente fique na expectativa desse grande encontro com Ele. Temos aprendido muitas coisas, como viver uma vida de serviço aqui, e eu sei que hoje não vai ser diferente. Aliás, hoje, gente, vai ser punk, hein? Então te prepara aí, porque aqui a gente vai ter aqui um convite especial, com uma profunda reflexão sobre o tipo de vida que a gente está levando, que tipo de vida a gente está escolhendo levar, e esperamos que você, ao final, durante esse podcast, ou quem sabe aí, você reforce sua decisão de ter uma vida repleta de resultados, de frutos, abençoando as pessoas que estão ao seu redor aí, tá bom? Já ficou spoiler aqui do tema de hoje. Vai ser muito bom, espero que você esteja sendo abençoado, como a gente também aqui, ao estudar cada lição, aprendendo, crescendo, aprofundando nossa experiência com Deus, através do estudo da sua palavra, tá bom? Essa é a ideia, é o grande objetivo desse podcast, motivar você, animar você, ser um motivo a mais, uma motivação a mais, para você continuar estudando, aprendendo, crescendo, através de um contato diário, pessoal, através do estudo da Bíblia. E a lição é apenas um recurso, um meio para isso. Esperamos que de tabela, quem sabe até abençoe você que está aí cuidando de uma classe da Escola Sabatina. A galera geralmente na quinta, sexta-feira à noite vai lá e migra e estuda, pegando um insight aí, alguma ideia, alguma experiência para poder tornar você mais útil, mais relevante aí na sua classe da Escola Sabatina. Eu tenho o prazer de receber aqui hoje mais uma vez esse nosso terceiro encontro juntos aqui, tem sido muito bom, bem divertido, uma experiência incrível poder compartilhar esse momento aqui de estudo da Bíblia com os nossos irmãos aqui da Paulistana, eles que têm abençoado aí nossa juventude aqui na região aqui de São Paulo. Grande ABC, falei certo? Grande ABC é o Giglio. Não esquece, gente! Mas a gente é mãe deles também. Tá, tudo bom. Mas eu queria aqui agradecer mais uma vez e apresentar aqui, gente, ele que é o nosso anfitrião aqui da Paulistana. Ele tem sido aí o nosso modelo de liderança criativo, compositor, cantor, cineasta. Compositor. O cara é também ator. Piloto! Mecânico. Motorista, mecânico. Eu fiz o par da minha filha, eu sou Dom Lu. Pastor Didio, líder de jovens da Associação Paulistana, bem-vindo, brother. É um prazer muito grande, viu? Obrigado, viu? Porque, gente, tava gravando num dia aqui corrido e ele tá aqui com a sua galera. Você é demais, uma inspiração. Salve, salve. Prazer trabalhar contigo aí, viu? Salve, salve, Paulistana, Paulista Leste. Pastor Leão, você é inspiração para todos nós. De verdade, obrigado por receber a gente também. A gente que agradece. A gente tá sendo muito divertido, muito gostoso. A gente espera que para você aí de casa também tenha sido tão bom como foi ou como está sendo pra gente. Hashtag Maralata, hein, gente? Só pra não esquecer. Maralata. Maralata no Caleb agora. Maralata. Cara, isso que é a pressão. O pessoal tirar foto lá com você, Maralata. Cara, eu virei o Maralata. Você é louco. Eu tava andando, ó o Maralata ali. Aí eu tava do lado do Fusca e aí falavam assim pra mim, você pode tirar foto com o carro? Aí eu virei o fotógrafo também. Ele que é o famoso. Ai, Deus, bom, que bom. Tenho o prazer também de apresentar a Laís. A Laís é uma joia do Movimento 117, apaixonada por missão, tem uma família linda. Para quem não conhece, essa é a Laís, de Carapicuíba, diretora e distrital jovem. Tá solteira? E tamo junto, Laís. Seja bem-vinda, muito obrigado. Obrigada, pastor. Obrigada, Paulista Leste, pelo convite e o privilégio de estar aqui. Legal. E eu agora venho apresentar o nosso cantor referência aqui, nos agraciando com a sua voz, além do seu conhecimento na palavra. O Renatão, famoso aí, a gente fala que o Renatão, ele fundou o movimento também, né? Porque tá lá desde o começo. É um pai fundador. É um pai fundador, então temos aí também. O pessoal tá entregando minha idade. Não, na idade, porque tá desde sempre, trabalhando. E Cara, teve um casamento inesquecível. Inesquecível. Vê lá outro episódio aí, você vai descobrir como não fazer os preparativos aí. Que pode dar errado no casamento. Deus abençoe, tutorial, hein? Deus abençoe, gente. Privilégio de poder estar aqui com vocês mais um momento. Obrigado à galera da Paulista Leste, pastor Fabrício. Por falar nisso, vamos apresentar o nosso anfitrião. Por favor. O cara que
comanda a juventude aqui na Paulista Leste, na Zona Leste. Pessoal ali que é, sabe, é do coração e com a força do rugido de um leão. Eita, Fabrício Leão tá aqui com vocês, só gente. falta a Juba, hein, cara. Tá zoada a Juba aqui, viu? Obrigado, Renatão. Prazer estar com você aqui. Obrigado, Didio e Laís. Eu queria desafiar você também aí que está acompanhando o podcast, seguir nas redes sociais, compartilhar esse conteúdo. Lembrando que esse material está sempre disponível aí no início da semana, tá bom? Essa é uma semana especial. Você vai ver que na quinta-feira tem um dia especial aí. Isso é louco, vai ser bom demais. Lembrando que estamos aí hoje em um sábado especial do Quebrando o Silêncio. Um sábado que a gente se envolve, toda a juventude, os ministérios da igreja, em parceria com o Ministério da Mulher, para a gente propagar esse projeto tão lindo aí que tem estimulado, motivado crianças, jovens, adolescentes, idosos, mulheres que vivem uma situação às vezes difícil, de opressão, a buscarem ajuda dentro e fora da igreja, para a gente romper o silêncio, quebrar o silêncio e dizer não à violência. Então, parabéns, a juventude está aí animada, envolvida em alguma atividade local ou de algum grande projeto de concentração aí. Vai junto e faça eco a esse grande grito de libertação e de socorro de muitas vozes que estão aí sendo oprimidas, às vezes até no próprio lar. Então, Deus te abençoe e te use como instrumento de libertação também para quem precisa. Beleza? Eu queria pedir aqui, por gentileza, vamos lá, Renatão. Vamos lá, Renatão. Eu ia falar Laís, né? Ó, Gustavo. Vai lá. Renatão, ora pra gente, por favor. Oremos então. Pai Santo, Pai querido, graças nós te damos pela vida, pela saúde, por mais um privilégio de mais uma vez estarmos aqui estudando, aproveitando e também se felicitando, estando feliz, com o coração alegre por de alguma maneira, abrindo a sua palavra, a gente poder encontrar sentido na gente. Amém. Que o Senhor possa abrir o nosso coração, a nossa mente para esse estudo e para que a gente aqui na mesa e o pessoal que está acompanhando isso possa ser usado de instrumento para a gente, de fato, poder produzir e expandir o teu reino para as pessoas que precisam, Pai. Tudo isso nós te pedimos e te agradecemos no teu santo nome. Amém. Amém. Obrigado, Renatão. Tema da semana, gente, produzindo frutos. É o tema da semana. Já tem aqui uma tirinha bem inusitada, bem legal também. Meio que óbvia, mas assim, fazendo a gente refletir sobre o tipo de fruto que Deus espera que a gente dê, né? Eu vou ler aqui o texto base, está em Lucas capítulo 13, a partir do verso 6. A parábola da figueira que não produz fruto. É uma parábola, é uma história muito legal, gente, forte e que tem uma profunda reflexão. Claro, tinha um público-alvo e tal que ele tinha, mas ela se estende e alcança a gente também, tá? Hoje, como as demais parábolas de Jesus. Então Jesus contou a seguinte parábola. Um homem tinha uma figueira em seu vinhedo, já começa estranho, uma figueira no meio de uma vinha, e foi várias vezes procurar frutos nela e não encontrou, foi sem sucesso a procura. Por fim, disse ao jardineiro, ou a quem cuidava, né, da plantação: esperei 3 anos e não encontrei um figo sequer. Corte a figueira, pois só está ocupando o espaço do pomar. Ou em algumas ações fala está ocupando inutilmente a terra. O verso 8, o jardineiro respondeu: Senhor, deixa mais 1 ano, e eu cuidarei dela e a adubarei. Em algumas ações também fala, vou escavar, vou colocar, né, adubo e tal. Se der figos, ou se der frutos no próximo ano, ok, ótimo. Porém, se não der, aí sim, pode cortá-la. Bom, essa é uma parábola muito forte, linda de Jesus também. Tinha uma mensagem, né, que faz a gente refletir muito sobre nossa vida espiritual, tipo de vida que a gente tem levado, né, como a gente tem encarado a vida cristã. As expectativas que o céu tem em relação a gente, né? Elas são muito altas e ao mesmo tempo que são muito altas, elas podem ser correspondidas, né? E Jesus deu alguns segredos para isso e a parábola vem para nos fazer refletir sobre essa realidade de que a gente, o céu espera da gente uma vida frutífera, uma vida que seja útil. Afinal de contas, para que serve uma árvore frutífera que não produz frutos, né? Não faz muito sentido. Tirinha aqui na nossa tela, eu queria ouvir as impressões de vocês aqui. E começando aqui para a Laís, o que você conseguiu extrair da tirinha da semana? Produzindo frutos é o tema. E aí, qual é a tua impressão? Vem falando dos nossos frutos, como jovem adventista aí tem o Caleb,
projeto social, imagino com a ASA, o Vida por Vidas, e todos esses frutos que a gente vai produzindo ao longo da nossa jornada espiritual, tudo ali se resume ao livro aberto, que é a Bíblia, que é a fonte de inspiração de todos esses frutos que nós produzimos, e a árvore, que mostra uma árvore bonita, agradável aos olhos, carregada de frutos, que está saudável, ali, diferente da que nós estaremos estudando essa semana. Boa. E aí, Renatão? Para mim, quando eu vi assim, eu vi muito sobre a questão de complementar, né? Quando a gente produz, a gente complementa. Porque a gente só pode conceder para as pessoas aquilo que a gente tem. Então, se a gente se alimentar e complementar na palavra, as coisas acontecem naturalmente. E isso tem acontecido na nossa vida também. E na outra ilustração, eu acho que a questão de raízes, a gente precisa solidificar algumas coisas na raiz das coisas, se fortalecer. Uma raiz forte faz com que a árvore seja forte também e os frutos também possam ser ali produzidos da melhor maneira. Didio, bora lá, tá? Eu ia ressaltar exatamente a questão da figura da árvore, que parece que a evidência está na raiz. Para produzir fruto, ela destaca a raiz. Raiz forte. Você trouxe aí. Parece que é maior do que a copa, né? Parece que o foco está na raiz e não no fruto. O fruto é uma consequência da raiz. Boa, muito bom. Fruto é consequência da raiz. E duas imagens, né? Não sei Podia ser um corte isso aí, hein? É verdade. Ai, cara, vai ser difícil selecionar os cortes, viu? Com a participação de vocês aqui. Muitos cortes. Vai ser muito legal. Mas eu queria dar destaque a isso, né? A raiz, ela é a base de tudo, né? Então, ao mesmo tempo que na árvore a raiz é a base, é raiz, a base da vida, das nossas ações, é a Bíblia. É a Bíblia que é a nossa fonte de inspiração, de motivação, de verdadeira motivação para tudo que a gente faz. Desde um abraço despretensioso, de um famoso abraço grátis no Dia Mundial do Jovem Adventista, né? Ou um cara que acabou de se batizar, né? Isso, ok, né? Recebendo alguém. Ou, né, tem algumas, a decisão para muitos extrema, né? De ir lá tirar seu próprio sangue, né? Para muitos isso é uma coisa assim absurda, impensável. Eu tenho amigos que se ele vê uma agulha, ele morre. Desmaia, né? Imagina, ele morre de desmaiar, passa mal e fica todo suado. Olha. Outros não, cara, é meio que comum, né? Já doar a vida, doar sangue, né? Compartilhar o que tem, né? Com quem precisa, né? Indo até as pessoas que estão precisando. Ou se envolvendo em um projeto de mobilização, né? Como a Missão Caleb, a gente vivenciou nesse último mês de julho aí, uma grande mobilização em todo o estado de São Paulo, também na Paulistana. Aquela vigília foi da hora, hein, cara? Foi. Agora o vídeo de chamada da vigília foi inesquecível. Inesquecível. Eu jamais vou esquecer. Original, foi demais. Pronto, a palavra é essa. Original. Mas é fantástico. As raízes marcam, né? É isso aí. E na Paulistana que foi uma bênção também. Então, Amém. Percebe-se que a gente tem, de fato, na Bíblia ou através da Bíblia, que é a nossa raiz, nossa base, motivação e ânimo para a gente produzir muitos frutos que o céu espera que a gente produza. Esse é o que Deus quer, né? Espera da gente, né? Que a gente produza, viva uma vida produzindo frutos. E o contraste da parábola, né? Porque a frustração do dono da vinha era muito grande, né? Porque ele providenciou tudo que a figueira necessitava para produzir frutos, né? Tinha ali alguém para cuidar, estava num lugar que era possível produzir frutos, né? No meio de uma plantação. Provavelmente seria ali uma árvore importante, principal, né? Depois de um dia de trabalho, os caras iam ali comer, ficar embaixo da árvore, né? Uma sombra, os passarinhos também iam e tal. Tinha uma finalidade, ela tinha, né? Poderia ter várias outras finalidades, mas de fato o que era esperado dela era que ela desse fruto. E era o que ela não tinha. E tudo que ela recebia era para que ela pudesse produzir frutos. E a lição aqui, eu queria até pedir ajuda da Laís aqui, porque a lição começa aqui, o contexto, né? Eu queria até pedir ajuda para contextualizar a gente na lição, introduzindo aqui a nossa lição, recebendo para doar. Interessante, né? Porque todo o contexto bíblico envolvendo a vida de alguém que serve a Deus, que ama a Deus, ele recebe para compartilhar, ele recebe para poder continuar doando. Como também a árvore, né? A árvore ela recebe tudo, a seiva para poder produzir, para poder abençoar outras pessoas com aquele fruto, né? E assim também a vida do cristão. É isso aí. Sim.
Com certeza, pastor. Aqui o título Recebendo para Dar. E assim, na nossa vida a gente gosta de ganhar presentes, de receber as coisas, elogios e tudo mais. E receber também a ajuda, o apoio. E o que a gente produz? Mas trazendo aqui em comparação com a árvore, nós já falamos da tirinha das raízes profundas. Essa árvore, ela recebia os nutrientes adequados, ela recebia os cuidados necessários, ela recebeu tudo e não produziu nada. E nós, como essa árvore, a gente vem recebendo, o que a gente está recebendo e o que a gente está gerando? Porque nós temos um chamado, que é para dar frutos, mostrar a bondade de Deus e revelar Jesus aqui na Terra. E será que é isso que nós estamos produzindo? A gente está atendendo à expectativa? Como tem aquela frase, prometeu tudo, entregou nada. Essa árvore tinha uma expectativa sobre ela e ela não atendeu às expectativas e gerou aí uma frustração. E trazendo agora para a nossa vida. A gente recebe as coisas, e Jesus também, quando ele curava as pessoas, ele ajudava, depois elas iam para servir também os discípulos e tudo mais. Esse é o nosso trabalho, esse é o nosso chamado, a nossa missão. E aqui vem falando do versículo, na lição está falando assim: Jesus descreveu o evangelho como águas vivas que brotam dentro de nós, como uma fonte que refresca as pessoas que encontramos. Então, assim, águas vivas do evangelho, a gente recebe essas águas assim, a gente tem levado elas ao próximo. Uma frase que eu gosto bastante, que eu salvei aqui para falar sobre esse comentário, é a seguinte. Aqui. Pode falar? Pode falar. Quer falar primeiro? Não. Do Charles Spurgeon. Ele fala assim que o evangelho, ele é como um mendigo necessitado, que ele encontrou a fonte do pão e aí ele fala para outro onde encontrar. Então, a gente recebeu essa mensagem, a gente recebeu esse evangelho, agora está na vez também da gente doar para a próxima pessoa. Compartilhar, né? Isso. Engraçado, todos os organismos vivos, né, na natureza, eles passam por esse processo, recebem para poder compartilhar, É um ciclo meio que quase que natural. O mundo foi organizado assim, Deus criou tudo assim, né? Um dos fenômenos que a gente encontra no Oriente Médio é o Mar Morto. O Mar Morto, ele só recebe, né, cara? Só recebe. Ele não consegue expandir, né? E porque ele só recebe, ele está morto. Não tem vida, não tem... Às vezes, quando eu vejo alguma pessoa lá, mandando uma foto, fazer uma viagem, o cara fica lá boiando, né? O cara não consegue mergulhar, cara. É tão denso que é, e tanto sal que tem. E o Mar Morto, curiosamente, ele é conhecido por Mar Morto porque ele só recebe. E uma das coisas que definem uma coisa viva é quando ela consegue ser compartilhada. Não é uma semente, ela cresce e tal, morre. Quando ela morre, ela gera outra vida. E assim por diante, né? E Jesus disse que nós deveríamos ser. Quando a gente bebe dele, a gente se tornaria uma fonte de água viva para jorrar para a vida eterna, para abençoar outras pessoas, mudar a vida de outras pessoas, não é? E é o que Deus espera da gente. É o que ele sonha para a gente. Ele nos abençoa para a gente abençoar outras pessoas. Pastor Didio, bom, para que serve uma árvore sem fruto, mano? Cara, Dentro dessa nossa conversa, a lógica do nosso mundo cada vez mais é a lógica da retenção, né? É a lógica do acúmulo, da retenção, de você procurar prazer e fugir da dor. É a lógica de se afastar do autossacrifício. Se manter no conforto, né? Conforto. É o lance da compromissofobia. Tipo, a gente tem medo de compromisso. A gente vê uma pessoa carregando um piano e a gente vê uma galera tipo, consumindo, em vez de produzir. Então, às vezes a igreja... Isso assim, faz parte do nosso contexto da igreja também. Você vê, assim, uma enxurrada de crítica, uma enxurrada de gente que... Eu me vejo nesse contexto, às vezes, de quero consumir uma mensagem boa, quero consumir uma música boa, quero consumir uma organização, quero consumir o conforto da igreja, quero acumular, quero pra mim. E aí eu viro esse mar morto, tá ligado? Esse mar que só recebe, que superlota e que não abençoa as margens, as afluentes, não produz vida,
que é a função, por exemplo, de um mar, de um rio, né? Produzir vida. E aqui a gente está na segunda, né? No Compreenda. Sim. Eu separei aqui alguns pontos. Eu acho que a lógica do reino, ela inverte, né? Você se torna um canal de bênçãos. Aqui na lição ela fala sobre quem é nutrido pelo Espírito é naturalmente um produtor. Aqui no grifo tá: não podemos produzir o fruto do Espírito por nossas próprias forças. Mas se permanecemos em Cristo, e aqui eu reforço a palavra permanecer em Cristo, sua vida fluirá através da nossa. Agora, gente, pergunta: como permanecer num lugar onde tudo se desfaz no ar? Como permanecer onde a gente toca nas coisas e elas evaporam? Como permanecer num lugar onde as coisas são fluídas, onde as coisas são líquidas, onde cada vez as coisas são mais descartáveis? Como permanecer? E a única forma da gente produzir esse fruto é permanecendo. A vida dele através da nossa. É quase que automático. Você vive no Espírito e produz pelo Espírito. E a nossa vida passa a ser um canal da vida dele. E ele vive por meio de nós, né? Aí tem essa alteração, a vida no Espírito. Então a árvore sem fruto, ela fica sem função. Ela fica descartada. Inútil, né? Não precisa. Né? A árvore com fruto é árvore. Essa árvore toda, inútil, né, do reino de Deus. O que eu peguei no começo, falando que a gente só pode conceder, ou contribuir, ou compartilhar quando a gente recebe, é tão real porque pra gente parece hoje o que é estranho chama mais atenção pra gente. Nesse contexto também. É estranho uma figueira no meio da vinha. Foi estranho. Mas é interessante. Ela era para ter destaque, né? Mas era estranho aos olhos. Sim, era para ser uma benção, né, cara? Mas o que a gente pode observar é que tem muita gente se alimentando de tantas outras coisas e se esquecendo de se alimentar e ter a raiz forte com ele. E esse é um desafio dos nossos tempos, né? Porque a nossa geração é tudo do consumismo, do esperar. Eu quero a bênção, eu quero receber, eu quero ganhar isso, eu quero ganhar aquilo. E Deus, ele até na questão de segunda-feira, fala lá que sua vida vai fluir através da nossa. E essa questão de fluir é uma palavra, sabe? Tipo, a gente pode usar na questão do contexto de rios, de bênçãos, de coisas, prosperidade. No próximo dia vai falar sobre a questão de a gente ter uma vida bem-sucedida também. É a gente aceitar e fluir. Aceitar e fluir. Se tu uma bênção, abençoe os outros. É isso aí. Ponto. É isso aí. Perfeito. Olha, eu queria destacar só a questão da árvore, né? Porque é incrível, né? Como deve ter sido frustrante, né, para Deus, né? Porque Deus esperava muito do povo de Israel, né? A vinha representava a nação de Israel, né? E por muitas e muitas vezes Deus sempre quis fazer do seu povo seu principal porta-voz, né? O seu duto de bênção, a sua representação de uma nação abençoada por Deus, onde ele era o centro. E isso ao longo da história foi sendo frustrado. Imagina toda a riqueza que eles adquiriram ao longo do tempo, né, de conhecimento, das promessas do Messias. Ele era o povo prometido, o Messias viria deles, e ao mesmo tempo Jesus chega lá e se aproxima, como da gente também, né? Imagina o dono chegar lá e por anos sequenciados não encontrava nenhum fruto, tudo lindo, aparente, folhas lindas e tal, mas quando ia olhar não tinha nada. E quem sabe eu fico pensando, né, na minha vida e na vida de muitos jovens que a gente conhece por aí. Cara, como tem gente vivendo uma vida inútil, mano. Sabe? Aquela vida literalmente de esquentar banco, e quando esquenta o banco, não é? E aquela vida azeda, nada presta, nenhum evento presta, nada motiva. Algumas coisas do mundo é top, o cara vai, atravessa o país. Agora uma coisa da igreja.
isso aqui eu já fui, não sei o que e tal, vou ter que viajar, aí o feriado, sabe? Tudo é pesado, é cansativo. O cara não promete nada e entrega o que promete. Entrega o que promete. Isso aí. Até dizer, o cara diz assim, de onde menos se espera é onde não vem nada. Não vem nada. Mas é muito profundo isso, hein? Então não Mas funciona. assim, e mesmo assim você percebe, né, nitidamente, né? Quando você vê aqui há 3 anos procura o fruto e não encontra nada. E mesmo depois que eles rejeitam a Jesus morre crucificado, né? No caso aqui pelos líderes da época, Jesus mesmo assim, após ele morrer, fala, fique em Jerusalém. Comece pregando em Jerusalém. Insistam, até eu vou expandir para outras pessoas. Mas uma coisa é fato, né? Essa não era uma realidade exclusiva só dos líderes religiosos da época, né? É uma realidade nossa hoje. A gente vê uma igreja nossa, no nosso caso, né, nossa geração, muita gente ainda acomodada, não produz nada, não abençoa ninguém, não sai, né, aquela coisa de venha para a igreja, e aí não quer sair, quer só se reunir, é legal, né, tem o seu momento, tem o seu lugar, mas a verdade é que Deus espera que a gente dê frutos e abençoe outras pessoas e que a gente seja um instrumento de bênção para quem precisa. O que eu queria falar é um trechinho aqui da lição bem curto que fala assim: por causa do coração duro, os judeus não conseguiam produzir frutos, nem revelar o caráter de Deus às nações vizinhas. Em vez disso, representaram mal a Deus, e ao fazê-lo, a nação se tornou um obstáculo aos propósitos do Senhor. Então aqui nós falamos... Cara, um obstáculo. Né? Do ser tu uma bênção. Nós fomos criados para ser bênção, para produzir frutos, abençoar e dar para outras pessoas. Só que ao invés disso... Assim como o povo judeu, ele caiu nesse erro de ser um obstáculo, a gente também pode cair nesse erro de ser um obstáculo aos propósitos do Senhor. Pensa que grave. Então, em vez de ser uma bênção, árvore frutífera, eu estou sendo, além de não produzir nada, eu estou sendo um obstáculo para que os propósitos do Senhor aconteçam aqui na terra. Não produzir nada, você vira um obstáculo. Ponto, é isso aí. Só que o lance desse dia, sobretudo compreenda, é que a gente consegue ainda assim ver o amor de Deus pelo povo. Fantástico. A paciência pelo amor. Fantástico. Então, ainda é a menina dos olhos de Deus, sabe? Acho que isso é ressaltado. Apesar de nós. Apesar de nós. Então, bom, qual era a grande bronca daquela árvore sem fruto? Ela não correspondia na expectativa do céu. Isso era um fato, né? Não dá fruto correspondente àquilo que era esperado dela, o nível que era esperado dela. Viver uma vida de aparência, porque era uma árvore frutífera, mas que não tinha fruto, né? E não aproveitava as oportunidades, né, de testemunhar de Jesus, né, com a vida, porque pelos seus frutos a gente não vai ser julgado, né, como eu vi no podcast de ADC, tá? A gente vai ser conhecido. Na realidade, pelos nossos frutos a gente dá glórias ao nome de Deus. Os frutos não justificam, não garantem o céu, não vira pedágio para entrar. Os frutos apenas evidenciam a quem você serve e glorificam ao meu Pai que está no céu, é o que disse Jesus, né? Suas obras, elas glorificam a Deus. Elas não tornam a gente melhor do que ninguém, tá certo? Então, na realidade, ser uma árvore frutífera é aceitar o nosso chamado, é aceitar o seu chamado de ter uma vida que abençoa outras pessoas. Eu queria pedir ajuda agora do Renatão, a vida bem-sucedida. O que é uma vida bem-sucedida para Deus, para o reino de Deus? Uma vida bem-sucedida, que a lição até nos apresenta, é que a questão de você dar frutos é um ato de amor e de prazer para aqueles que aceitaram os mandamentos de Deus e a fé no nosso coração. Só que, se você olhar para o mundo e para as coisas que nós temos vivido, quando a gente fala sobre vida bem-sucedida, aos olhos humanos, a gente olha assim, você enxerga as pessoas bem-sucedidas, aquelas que quando você abre o aplicativo do banco, os zeros estão ali. Você vê hoje, na nossa atualidade, na nossa geração, as pessoas bem-sucedidas, aquelas pessoas que têm mais seguidores, mais curtidas, aquelas pessoas que influenciam. Só que muitas vezes, trazendo para esse contexto, uma árvore cheia de folhas, bonitinha e tudo mais, que não dá fruto, é apenas uma árvore. Uma vida que influencia várias e é vazia por dentro, não abençoa outras pessoas, folha, né? Só é uma pessoa por fora. Então hoje nós vivemos na geração onde temos vários influenciadores, mas poucos que de fato são influenciáveis. Por quê? Porque eles influenciam outras pessoas, mas não o conhecem. Não têm identidade, não se relacionam. E a questão da semente, quando você planta uma semente, você cuida,
você está presente, você alimenta, você dedica tempo de qualidade para que você de fato entenda que a vida bem-sucedida no reino é um valor invertido que o mundo nos apresenta. Tem outras parábolas aqui. Parece loucura a gente achar que no reino de Deus o maior é aquele que serve. Mas no reino de Deus é assim. Então, a vida bem-sucedida ao lado de Deus é simplesmente uma decisão que a gente toma diariamente, não é apenas uma vez, 2 vezes, e a gente dá frutos de uma forma automática. Só que muitas pessoas não respeitam o processo. Eu vivo com jovens, vocês vivem com jovens, o que eu mais vejo neles é: Renato, eu quero já entrar no emprego e ser gerente. Não, existe um processo, a gente não pega o elevador, a gente simplesmente passa pela escada, tem a triagem, passa pela escada, às vezes a gente espera pela entrevista, a gente tem os processos da vida. E tem uma citação aqui que eu gostei: muitos cristãos aparentam ser dedicados a Deus, mas nem todos os que professam o meu nome realmente o revelam em sua vida. Naquele grande dia, tente imaginar que a vida bem-sucedida que muitos têm aqui, ou acham que têm, serão ceifadas. E talvez eu possa estar sendo muito duro, porque é pesado você imaginar isso. Você imaginar que por trás de uma grande folhagem da sua vida, a sua vida não foi bem-sucedida. Porque você se esqueceu da raiz. Você se esqueceu da base. E tem muita gente querendo conquistar tudo, influenciar, fazer, acontecer, estando vazio. Vou fazer tudo para aparentar aquilo que não é, né? Achei legal essa questão de ser bem-sucedido, né? Ou ser feliz, né? O Salmo 1 começa. A palavra para felicidade, né? Acha no Velho Testamento, quem é o feliz? É aquele que ouve a palavra. É aquele que, Salmo fala sobre isso, né? Aquele que medita na palavra de dia e de noite, aquele que baseia a sua vida e pratica de acordo com a palavra. Não faz como os ímpios. Engraçado, né? É que o padrão de felicidade daqueles que não amam a Deus, não amam a palavra, não baseiam sua vida na palavra, é geralmente o que a gente mais busca, né? Quem é o feliz? Aquele cara que tem tudo, tem um monte de servo, tem todo mundo ao seu redor, aquele que recebe, tem uma vida impecável, parece que não sofre nunca, não é? Não, esse é furado, isso não é verdade. É tudo aparência, pode ter certeza que é aparência. Feliz é aquele que baseia sua vida na palavra. Ele é como uma árvore plantada junto ao rio. Ele vai ter sempre o que oferecer. Nunca vai ter uma vida vazia, né? E a mesma coisa que Cristo inaugura depois no sermão do monte, né? Ou o sermão das bem-aventuranças, né? Interessante, é o primeiro sermão que ele prega sobre felicidade, né? Quer ser bem-sucedido? Quer ser feliz? Então, seja pobre. Pobre. O rico não é aquele que acumula um monte de coisa para si, né? Recebeu uma herança, não. Rico é aquele que é pobre, reconhece sua pobreza de espírito, precisa de Deus, da justiça de Deus. É o humilde, esse é o feliz. É aquele que se parece comigo, esse é o feliz. É aquele que tem uma vida de serviço. Quer ser feliz? Então se pareça comigo. Tenha o meu caráter. Então percebe que o que você falou é bem diferente, né? Ter uma vida bem-sucedida para Deus é ter uma vida útil. É ter uma vida de utilidade. E essa vida de utilidade a gente não vai ter se a gente estiver longe da palavra. Porque é ela que vai dar a raiz, vai dar a seiva e vai dar a condição de a gente poder ter uma vida cheia de utilidade. E até uma pergunta para nós, eu fiz aqui, anotei as minhas, tá? Quais as áreas de sua vida são estéreis, ou da sua vida são estéreis, e como você pode começar a dar frutos nessas áreas? Aí eu anotei aqui algumas coisas, cara, preciso melhorar nos meus relacionamentos. Tem algumas coisas que estão meio aqui estéreis aí. O uso do tempo, né? A gente se perde no uso do tempo, não é? O uso das redes sociais, né? Eu preciso deixar de ser estéril, quem sabe, na minha vida de crescimento acadêmico, voltar a estudar mais, crescer mais, ler mais. Então tem tantas áreas da nossa vida que estão ali paradas, esterilizadas, não dá fruto, não dá nada, nem vai para frente nem para trás, e a gente está lá acomodado, achando que tá tudo bem e tal. Não, amigão, se você não acordar, embora Deus seja muito bondoso, gracioso e não vai desistir da gente, lembra do servo? Não corta ainda não. Deixa eu trabalhar um pouco mais. Né? Eu vou fazer aqui mais uma vez. Eu aprendi na parábola uma coisa muito importante. Alguns dão fruto, outros não. Simples Alguns assim. vão dar frutos e outros não vão dar frutos. Mas não é culpa do servo. Porque tudo que é necessário Jesus fazer, e o servo da parábola, o jardineiro, é Jesus. Que está ali escavando. Né? Meu pai não entendia. Meu pai tinha um pomar em casa, eu cresci no interior, e ele mandava cavar ao redor das
era um pomar de laranja, uns 12, 15 pés de laranja. Tinha que cavar, né? E depois tinha que regar, né? Ele colocava de uma vez por ano, ele colocava ali um adubo, que era um sal, que eu não entendia bem o que era na época, mas tinha muitos minerais, depois eu entendi, né? E ele podava também, eu não entendia. Deixava tudo pelado, cortado. Por que ele faz isso, cara? A copa tão bonita. Aí depois que eu fui entender. Porque para o pé de laranja não morrer, ele tem que ser podado. Tem que ser podado. Tem que ser cavado, tem que receber na raiz o adubo. E é interessante, cara, todo ano, durante o ano inteiro, nós tínhamos laranja em casa. Porque esse processo era respeitado. E isso foi feito também com essa figueira, com a nossa vida, é o que Jesus está fazendo hoje. Então, cara, você tem um potencial enorme, tem muito fruto que Deus espera de você. Então, viva a altura disso, dos sonhos, do chamado que Ele tem para você. Se tem alguma coisa esterilizada, deixa Deus cortar, deixa Ele mudar e volte a dar frutos, né? Porque é o que Deus espera da gente. Gente, vamos aqui para o hipertexto. Tinha falado, eu te contei, né? Não, pode continuar. Vamos lá. Frutos é a palavra-chave da semana. Eu queria, começando aqui pela Laís, qual é o texto? Qual que é o texto, Laís, que você escolheu e que palavra você queria agregar à nossa rede semântica? Colírio? Colírio não. Não é colírio, não é colírio. Cadeira, foi top. O meu texto é Mateus, capítulo 7, versículo 16 a 20. Vamos lá. É o seguinte: pelos seus frutos vocês os conhecerão. Por acaso se colhem uvas de espinheiros ou figos de ervas daninhas? Assim toda árvore boa produz frutos bons, porém a árvore má produz frutos maus. A árvore boa não pode produzir frutos maus, e a árvore má não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e jogada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos vocês os conhecerão. E aí, a palavra que eu separei é agradável. Porque o que seria a árvore naquele momento? Ela não foi agradável ao dono da vinha. Ela foi algo frustrante. E quando nós produzimos esses frutos, né, quando uma árvore boa que produz frutos bons, ela é agradável aos olhos e ao paladar, porque a gente pode usufruir daqueles frutos. E a mesma coisa na vida espiritual. Um cristão que produz bons frutos, ele é agradável aos olhos de Deus e ele é necessário e útil aqui na terra, na comunidade em que ele vive. Muito bom. Bom. Agradável. Frutos, mas não só frutos, né? Tem que ser agradável. Saboroso, né? Isso aí. Vamos lá, Didio. O fruto. O verso que eu escolhi está em João, capítulo 15, versículo 1 ao 8. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der frutos, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho dado, ou falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será dado. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Então, eu gosto de prestar atenção nas palavras que se repetem nos textos, e aqui é óbvio que a palavra fruto se repete bastante, que é a palavra do hipertexto. Eu destaco a palavra permanecer. Top. E eu volto àquela discussão de como a gente pode permanecer num lugar onde as coisas se desfazem no ar. A única parte sólida do nosso mundo é Jesus, é a rocha. A única parte em que as coisas não passam é Jesus. A única forma da gente produzir e se esforçar para produzir, enfim, é permanecendo nele. E quando a gente permanece nele, os frutos serão naturais. A vida dele fluirá naturalmente através da nossa. Então, nosso esforço, nossa lida, o nosso norte é permanecer e os frutos virão.
isso aí. Amém. Amém. Usem a sua palavra. Show! Renatão! O meu tá lá em Oséias. Cara, tô lembrando da cena do casamento, tô pulando muro. É Gustavo, pô. Hã? Gustavo. Renatão, tô querendo que você não intriga aí. Manda Não, bala aí. não. Oséias. Oséias 9, 10 diz Oséias assim, tem a ver com casamento, hein? Tu gosta de casamento, né? Verdade. Achei Israel como uvas no deserto. Vi os vossos pais como a fruta temporã da figueira no seu princípio. Mas eles foram para Baal-Beor e se consagraram a essas coisas vergonhosas e se tornaram abomináveis como aquilo que a amaram. Aqui a gente tem um pouco da ilustração do pecado de Israel e as suas consequências. E a palavra deste texto que eu marquei foi princípio. E eu não sei se eu estou sendo duro, mas eu sempre gosto de dizer que princípios não são negociáveis. E tem muita gente querendo mudar os princípios das coisas, mudar valores, e princípios nunca são alterados. E o povo de Israel, ele se esqueceu, mas as consequências, elas estão aí. Elas aparecem para mim, para vocês. Então, essa questão de render frutos, dar frutos, quando o pecado inunda o nosso coração, nos torna infrutíferos também. Nos torna inúteis. Né? Uhum. E essa é a pior consequência, né? Sim. Viver uma vida inútil. Me lembra do sal da terra. Porque se o sal, lembra Jesus fala, se ele não servir para salgar, dar sabor, ele será para os homens pisarem em cima. É que nem um galho cortado. Pra nada. Ou uma lâmpada, né, que está Embaixo do cobertor. Né? Então é isso. Árvore só tem sentido se ela dá fruto, né? Então aqui para você pensar, tá? Para você guardar e ficar pensando também depois aí, que desligar esse podcast aí, parar de ouvir. Ó. Que distrações ou obstáculos você acha que o impedem de dar frutos? Talvez aí alguém não está conseguindo dar frutos como deveria estar, porque não se lança as oportunidades, né? Rejeita os convites, os chamados, né? Às vezes acha que, né, por conta da timidez, que os outros podem pensar, às vezes não é útil como deveria ser. Ou até, quem sabe, se questiona, né? Por que eu vou fazer? Tanta gente não faz também, então não vou fazer também não. Já que ninguém faz nada, então vou cruzar meus braços também. Então não sei qual é a distração, qual é o impedimento, mas faz o seguinte, ó, ao invés de ficar fazendo cálculos, se lance, seja útil na obra de Deus. Experimente ter uma vida que abençoa, e você vai perceber o quanto a sua vida cristã vai ter significado dentro e fora da igreja, que é o mais importante, tá bom? Segunda chance, porque a gente percebe aqui que é interessante, né? Porque a parábola, ela termina sem dar um fim. Jesus, em outra caminhada, ele passou por uma figueira, viu que ela não tinha fruto e amaldiçoou, e no outro dia ela estava seca. Interessante, né? Mas nessa história, nessa parábola, ela não termina assim, né? Ela não termina, pai. Tu corta aí tudo e acabou, vamos zerar, vamos plantar outra. Não, a parábola não termina assim. A parábola termina com a insistência do servo dizendo, me dá mais um tempo. Mais um tempinho de graça aí. Deixa a galera ouvir o podcast, deixa eles estudarem a lição, dá uma refrescada na mente e, quem sabe, retomar as suas decisões, né? Voltar aos princípios, né? Voltar a ter uma vida ativa, voltar para uma vida dedicada, voltar a assumir sua liderança. Tem tanto líder aí parado, né, cara? Que às vezes se frustrou com alguém, às vezes, em vez de se pensar que é uma coisa pontual com alguém, transfere isso para Deus, né? Para a obra de Deus. Então, a palavra termina, sim, com uma mensagem poderosa da graça de Deus, né? De um Deus que não desiste da gente. Apesar da nossa vida, muitas vezes, estéril, infrutífera, sem sentido, inútil, ele não desiste da gente. Ele termina com essa ideia de um Deus que não está... Até queria parafrasear, não uma segunda, né? Mas todas as chances que a gente precisa. É isso aí, Laís? Exatamente. E como diz a lição, né? Felizmente, Jesus ele não desiste fácil do seu povo escolhido. Isso de segunda chance, nós da Paulistana, a gente vivenciou aí um momento, eu e o Renato, a gente estava até conversando sobre um sermão que era exatamente sobre isso, que Pedro, ele recebeu ali uma segunda chance, e a gente, na Paulistana, tem o costume de falar que Jesus, ele é o Deus da segunda fogueira, legal. Porque ele está ali disposto a oferecer uma segunda oportunidade para nós agirmos diferente e assim produzirmos esses frutos, esses bons frutos. E aí aquela lição vem falando que ele investe em nós. Assim como esse agricultor, ele poderia ter seguido
o que o dono da vinha falou e cortado, até porque foi um trabalho dele, ele trabalhou E por era aquilo. justo, né? Era justo. Não era a primeira vez. Não Exato. deu nada não. Já faz 3 quase anos. 3 anos, cara, e nada. Quantas vezes a gente começa um projeto e aí tá dando errado? Ai, cansei. A gente desiste e muda a parte. A gente dá esse conselho, parte pra outra, segue. Não, ele insistiu, ele pediu uma nova oportunidade. E é isso que Jesus tem preparado pra gente. Olha, uma segunda chance. Dá mais um tempo aí pra esse jovem que ele vai fazer diferente. E fica ali para que a gente tenha uma oportunidade de se tornar uma testemunha da graça de Deus. E aí o que eu achei interessante, o que a lição falou, que é o seguinte: em nossos altos e baixos, Jesus não está apenas esperando de braços cruzados, até que cooperemos com Ele. Legal. Em vez disso, está investindo em nós. Assim como o lavrador alimenta a árvore, Ele faz tudo ao seu alcance para nos salvar e nos tornarmos suas testemunhas para os Show. outros. Amém. Então, esse Deus da segunda chance, da segunda oportunidade, Ele não desiste fácil. Ele está ali investindo. Além dele não desistir de mim, de você que está ouvindo, está assistindo, de todos nós aqui, ele investe na gente para dar uma nova oportunidade de ser sua testemunha aqui na Top. Terra. E esse... Olha minha voz. Cara, que voz, hein? E essa Show. lição aqui caiu bem no aniversário do nosso amigo aqui, gente. Você é louco! A gente está celebrando aqui Amém. a vida deste precioso homem. Que Deus te abençoe muito. E os Renata. parabéns! Parabéns pra você! É melhor cantar é o Renato. A música Renato. que eu tinha escolhido para essa lição é Segunda Chance, gente. Aí, ó. Eu sei que Deus é o Deus da segunda chance para mim. Eu sei. Musical na pele. Sei que posso começar Rádio Novo Tempo. a vida Mara-lata. mais uma vez. Mas, gente, Sensacional. a prova, a gente está falando de aniversário, segunda chance, Deus da segunda fogueira. Eu sou prova viva disso. Se eu tô aqui hoje, é porque ele não me deu só uma segunda chance. Ele me deu várias chances. Amém. E hoje eu tenho esse privilégio de poder transbordar na vida dos jovens também. Amém. Poder cuidar, amar, e em vez de apontar o dedo, estender abraço, ao invés de, sabe, tipo, brigar ou questionar, tá ali perto, orar, ligar. Eu achei- Acho que quando a fogueira, ou quando a gente aceita essa segunda chance, a gente é inflamado e a gente dá frutos naturalmente. A gente flui. Uhum. E permanece, né, cara? Que é o mais Permanece. importante, porque você olha para sua vida e vê o que você recebeu de Deus, e aquilo passa a ser seu parâmetro para você concluir que Deus pode alcançar qualquer pessoa, né? Amém. Foi assim com Pedro, né? Foi assim com o apóstolo Paulo, né? Paulo, a princípio, também, na experiência dele com João Marcos, que era um jovem, né, na época. Quantos jovens a gente não tem contato e a gente bate o olho e diz, cara, esse moleque aí não vai dar nada. Né? Eu não quero nada com nada, não sei o que e tal. E a Bíblia registra isso claramente, né, cara? João Marcos, a princípio, né? A gente, talvez, se a gente estivesse no lugar de Paulo, que na primeira dificuldade na viagem que ele teve com o João Marcos voltou atrás. Eu imagino que não deve ter sido fácil, né? Andar com o Paulo. Mas ele voltou atrás. Mas depois, né? O tempo passou. Interessante que Barnabé, ele é esse cara, viu? Ele é o Renatão do Novo Testamento, né? Louvável, né? É aquele que tem capacidade de encorajar. Eu tava vendo um podcast um dia desse, né? Um podcast bem legal. É verdade, um influenciador que tem aí, o cara treina muita gente e tal. Eu gosto de ouvir de vez em quando aí. Ele perguntou para 3 garotos o que é que ele... Se eles tivessem que dar um recado para o mundo, o que eles diriam? E um dos garotos falou assim, olha, encorajem mais as pessoas. Motivem mais, né? Ele falou assim, um garoto, tinha 16 anos, né? Um Legal. adolescente, falou assim, olha, eu estou aqui porque eu tive pais que me encorajaram. E ele falou, talvez você não tenha um pai, né? Uma mãe, como eu tive e tal, mas se você puder fazer algo pelo mundo... O outro garoto antes dele falou o seguinte, sirva e sorria mais. Você vai fazer diferença na vida de muita gente. E ele falou, encoraje as pessoas. E engraçado porque Barnabé, a tradução do nome dele é encorajador, aquele que encoraja. A gente hoje no Ministério Jovem tem esse privilégio, né? De chegar, às vezes, bate o olho numa pessoa, às vezes uma palavra, cara, muda tudo. Olhar no olho, cara, você tem potencial. Você pode ser útil, você pode servir, você pode fazer um trabalho grande para Deus, né? E talvez, como foi comigo, um dia alguém falou isso pra gente, né?
Às vezes usou um pai, uma mãe, às vezes usou uma pessoa que virou um pai espiritual, no caso de Barnabé, né? E quem não foi João Marcos depois, né, cara? Imagina Paulo, quando ninguém queria visitar, a galera visitar Paulo, significava se associar a ele, quem sabe até morrer com ele. João Marcos foi. Levou os livros, levou a capa, escreveu o cara, né? Escreveu o que o cara estava falando, né? Ajudou, quem sabe, provavelmente é o Evangelho de Marcos, é o Evangelho de Pedro, quem escreveu. E aí Paulo concluiu depois, né, cara? Esse menino é muito útil. Ele é muito útil. Enxergou além, né? Que a gente também seja essa pessoa que encoraja, que motiva outras pessoas a não desistirem, né? A terem uma vida que Deus espera que a gente tenha, uma vida cheia de utilidade. Acabou o tempo, gente! Mas eu queria ouvir de vocês aqui, e achei legal, porque a lição termina com esse clima de graça, de tempo, de misericórdia, de um Deus falando assim, olha, eu não desisti de você não, tá? Ainda este ano. E essa expressão, ela está literalmente vinculada a um Deus que está disposto a dizer assim, olha, eu ainda tenho tempo de graça para você. Eu ainda vou fazer uma obra em você, ainda vou terminar aquilo que eu comecei na sua vida. Eu queria ouvir de vocês aqui, considerações finais, da participação de vocês aqui, que por sinal foi muito legal, foi muito bom. Amém. E agradeço a Deus porque vocês têm feito um lindo trabalho ali na Paulistana, que nessa ideia de movimento, de que servir a Deus é uma vida de movimento, de serviço, né? E Deus chama a gente, né, para ser essa voz aí, né? Também no coração de muita gente aí, dizendo assim, olha, ainda tem chance para vocês, né? Ainda este ano, ainda há um tempo para vocês. Eu queria ver de vocês aqui, começando pela Laís, qual que é o teu recado final, o que você tirou dessa lição para você e que recado você queria dar para a juventude que está ouvindo a gente? Que poderia resumir essa lição maravilhosa que foi sobre os frutos. São as considerações finais, palavras do nosso pastor Didi aqui, ó, que está na comunidade, meu querido pastor Didi. Ele falou assim, nossos frutos podem inspirar outros a buscar a Deus e a experimentar a transformação que só Ele pode oferecer. Que isso seja uma realidade na nossa vida, que os nossos frutos possam inspirar outras pessoas a produzirem frutos também, e assim vamos frutificar essa terra. E essa é a grande finalidade de um fruto, né? Essa é a grande finalidade. As sementes. Aí sabe. Sensacional. Sensacional. Você é louco. Sensacional. Nossa, que pessoa sábia. Show demais. Nós tá ganhando pontos, né? Tá ganhando os pontos. Renatão, e aí, qual é o teu recado final? Eu vou um pouquinho além, uso também a parte do Didi da questão da comunidade. Caramba. A transformação Lembrando acontece que a de lição dentro do para PG fora. dessa semana foi escrita pelo pastor Didi. A transformação acontece de dentro para fora, né? Eu tive o privilégio de fazer o meu primeiro Caleb na minha vida com o Didio. Foi. Quando ele era diretor jovem ainda, né? Certo. Acho que naquela época eu tava estudando teologia. Você já tinha largado como regional, né? Isso. Foi diretor jovem, regional, pastor de jovem, e tá aqui do foi meu isso. lado hoje. Fruto? Fruto disso, a gente serviu junto e hoje a gente tem o privilégio de trabalhar junto. A gente manifesta a glória de Deus através daquilo que a gente concede para as outras pessoas. Pode ser um sorriso, um abraço ou uma amizade. É cumplicidade. O reino de Deus é isso. Deus sempre pede para que a gente seja sincero, porque as decisões a gente vai ter. Tem um pastor que eu gosto bastante, o pastor Venefrides, ele sempre falava assim, ó, meninos, na vida de vocês vão ter várias decisões. Algumas pequenas, outras grandes, algumas simples, outras complexas, mas todas as decisões que vocês forem ter mostram quem vocês são e a quem vocês servem. E isso sempre me marcou. Top. Porque essas árvores, essas raízes que ajudam outras pessoas a frutificarem também, a serem inspiração, a continuarem transbordando também. E aí eu quero mandar um beijo para minha juventude e quero mandar um beijo para todo mundo também, para vocês nunca se esquecerem que é um dos lemas lá da nossa região. Deus usa quem se dispõe. A disponibilidade. Para de reclamar, porque reclamar a gente tem um monte de gente. A gente tem gente nos comentários que parece que vive a vida só comentando a vida do outro e esperando pelo erro do próximo. Seja disponível. Esteja disponível para que Deus possa realizar através de você e apesar de você maravilhas extraordinárias. Show, Amém. show. Então, Isso aí vai, me troque a lembrou. crítica pelo serviço. Faltou me a lembrou- música de apelo, né? Você me lembrou o slogan da região que eu faço parte, que é os Nonautas. Que a gente fala assim, Nonautas, nosso mundo não é aqui. Porque é exatamente isso. O
a gente fala muito sobre o reino de Deus, que é um reino de amigos, e aqui não é o nosso lugar. Então, todos os nossos frutos que a gente está produzindo aqui e tudo mais, terão sementes que a gente não vai ver o resultado aqui na terra, mas que no céu, que é o nosso mundo real, quando chegar esse momento, nós vamos ver esse resultado daquele fruto, daquela semente que talvez a gente imaginou que não daria resultado, que não seria frutificar, aquela árvore não iria frutificar. Do reino, né? Exato. E ela deu frutos, e lindos frutos, através do nosso trabalho, do nosso plantio. Eu sei que o nosso tempo está avançado, mas imagine todo mundo aqui chegar no céu, e aí do nada alguém chegar no Didio, tocar no ombro dele e falar assim: Pastor Didio, eu tô aqui porque eu vi Jesus através daquele vídeo que você fez. Amém. Eu vi Jesus através da sua vida. Essas são as surpresas. Talvez a gente não vá conhecer aqui, mas lá no céu a gente vai fazer sentido para tudo. Esse é o fruto. Eu tenho o prazer de chamar vocês de amigos. Amém. De verdade. Bom, sendo bastante direto, a gente falou sobre muitas coisas. Eu destaco aqui nas considerações finais. A primeira bênção da criação foi a capacidade de nós reproduzirmos. É a capacidade que Deus colocou na criação de continuar aquilo que Ele criou. É a capacidade de multiplicar. Então, e Ele falou isso, Deus fala. Então a gente ouve Deus como o salmista, né? O privilégio da gente ouvir Deus. É bem sucedido aquele que ouve. Então, naquela época, os deuses podiam ser vistos, né? Na época de Moisés. Você via os deuses dos egípcios, mas o nosso Deus, Yahvé, Adonai, que se apresenta para Moisés e seu povo, não pode ser visto. Ele pode ser ouvido, porque ele é vivo. Então, para Israel é muito importante ouvir. Lá em Deuteronômio, eles se assentam na margem do Jordão e tem a profissão de fé mais cristalina do Antigo Testamento. Ouve Israel, porque teu Deus é único. Ouve Israel. Então, eu ouço Deus, porque Ele fala, e através de mim, Ele multiplica quem Ele é. Então, essa é a bênção, esse é o fruto, essa é a árvore que Ele quer plantar. Show! Amém. É isso aí. Amém. Ora aí, Laís. Vamos orar. Boa. Querido Deus, te agradecemos por esse presente que é poder meditar nas tuas sábias palavras para nós. Que o Senhor possa encher o nosso coração dos frutos do Espírito, para que nós possamos frutificar as pessoas ao nosso redor. Fique com cada jovem, com cada cristão, com cada filho teu, que nós possamos sair por aí como sementes do reino celestial, para que assim no céu nós possamos participar da grande colheita do nosso trabalho aqui na terra. Amém. Abençoe o pastor Fabrício, toda a equipe da Paulista Leste, Amém. Que eles possam continuar com esse projeto, Amém. Que trazem mais pessoas para ti. Eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, Laís. Obrigado, hein? Parabéns. Uma alegria. Amém, igualmente. Valeu, Renatão. Valeu, pastor. Fera, obrigado pelas músicas. Vamos marcar um basquete. Aí. Valeu, Didio. Você, cara, muito obrigado, hein? Você é parceirão, viu? Valeu. Bom, foi top. A gente tá junto. Amém. E obrigado a você também, que está acompanhando a gente aí até agora. Foi muito legal. Espero que tenha experimentado o que a gente experimentou aqui também. Essa reflexão profunda dessa realidade de que Deus conhece a gente. Ele sabe o que é aparência, Ele sabe se a gente tem fruto ou não. Ele conhece a gente. Ele espera muito a gente porque Ele sabe que através do poder dEle, do cuidado dEle, né, esse jardineiro incansável que dá tudo que a gente precisa, os minerais, a seiva, corta, poda que tem que podar, para que você tenha uma vida frutífera, uma vida útil, cheia de bênção para quem está perto de você. Amém. Espero Amém. que você entenda, sim, amigão, se não der fruto, não tenha dúvidas, você vai ser cortado. Então não há nenhum sentido de ser uma árvore frutífera que não dá fruto. E você foi plantado aonde você está, na cidade, na igreja, na comunidade, na faculdade, não importa onde, dê frutos aonde você está, porque Deus espera isso de você, para que você glorifique o nome dEle através de uma vida cheia de bênçãos, de resultados, de frutos para a glória dEle, tá bom? Que Deus te abençoe, não rejeite o seu chamado, agora vá e dê muito fruto e que eles permaneçam. E que a alegria de Cristo também seja sua, de ser uma bênção para quem está perto de você. Deus te abençoe. Não esquece de pesquisar nas redes sociais. Compartilhe esse conteúdo com quem você ama e conhece. E vamos juntos seguir firmes, estudando a palavra, para que essas histórias transformem, continuem transformando a nossa vida. Até o nosso próximo encontro no seu podcast No Contexto. Te espero lá. Até mais. Tchau.